Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, e vamos estudar a lição número 10 da Convicção Editora. Nós temos como texto áudio Efésios, capítulo 5, versículo 18, esse que eu estou destacando aqui. Vamos fazer a leitura. Note que nós temos na parte superior a versão em português, na linha inferior sempre vai ter o texto grego, é o texto chamado crítico, que é utilizado em boa parte das nossas Bíblias em português. Vejamos o que diz o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A primeira coisa que eu gostaria de falar no tocante a esse enchimento do Espírito é o seguinte: a Bíblia ensina que há um batismo no Espírito Santo. Ao nos convertermos, nós somos imersos no Espírito e passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, ou seja, do corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo ocorre na conversão, porque é um ato iniciatório, porém, ele não se repete. Já o enchimento do Espírito Santo, também chamado de plenitude do Espírito, ele se repete e pode ser ainda buscado. Por causa de quê? Aqui nós temos o que a gente chama de imperativo, é uma ordem, há uma necessidade de se buscar. E a gente observa que no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, inclusive no dia de Pentecostes, mas em outros momentos, os personagens, alguns deles que estavam ali, como Pedro, João, foram cheios novamente lá na frente, mostrando que o que eu acabei de dizer procede, que o enchimento ele pode ser repetido e ainda necessita ser buscado. Quando a pessoa fala sobre o enchimento do Espírito Santo, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, a ideia de ser controlado pelo Espírito. Naturalmente, que o apóstolo Paulo aqui faz um contraste. O brio, o vinho tira a questão da sobriedade, mas a plenitude do Espírito vai fazer com que a pessoa venha a ser cheia dele, mas não vai fazer com que a pessoa venha andar de uma forma, digamos, desequilibrada, descontrolada. Inclusive, infelizmente, algumas manifestações de descontroles emocionais, o que a gente chama de emocionalismo exacerbado, ocorrem em alguns arraiais evangélicos, mas não tem nenhuma associação, biblicamente falando, em relação a esse enchimento. Porque, repito, a pessoa santa do Espírito Santo, quando nos controla completamente, não vai fazer com que a gente ande de maneira desequilibrada ou ainda desorientada, desnorteada. Pelo contrário, ela vai trabalhar no nosso caráter, formando cada vez mais e mais Cristo Jesus, até que Cristo seja gerado em nós. Esta é a ideia. Voltando para o texto bíblico, o tema é o instrumento da comunhão. Lembrando que comunhão, necessariamente, não é simplesmente algo tipo associado a um banquete. Há vários alimentos, há uma mesa farta, as pessoas se aproximam, há entretenimento, há fraternidade, e de repente eles estão em comunhão porque eles estão se alimentando, se deleitando com aquele banquete. Não é nada disto. Comunhão tem a ver com algo em comum e ainda, algumas vezes no Novo Testamento é traduzido como cooperação. Isso mesmo.
onde a comunhão, a cooperação, a participação efetiva e não apenas de palavras. Dito isto, já que nosso tema é sobre o instrumento da comunhão, a gente pode fazer a leitura conforme está na nossa revista. A igreja é um lugar ideal para exercitar comunhão, pois é um ambiente perfeito de valorização das relações interpessoais. Vou por parte. Logicamente que a igreja é um lugar para a gente exercitar essa comunhão, porque nós temos algo em comum. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Desta forma, o pastor da igreja não é maior ou melhor do que ninguém, porque nós somos um em Cristo. Acontece que o pastor, assim como os diáconos e diaconisas em nossas igrejas, eles têm funções ou ofícios que vão colocá-los em uma certa projeção como oficiais da igreja, em relação à responsabilidade e também, naturalmente, privilégio. Mas isto não faz dos pastores e diáconos pessoas superiores aos demais. Pelo contrário, todos nós, repito, somos um em Cristo Jesus. A questão funcional é uma coisa, mas lembrando que todos os que estão inseridos no corpo de Cristo têm a sua devida relevância e importância de acordo com a perspectiva bíblica. Outro importante lugar de comunhão é a vida conjugal, que de tão profunda a Bíblia compara com a relação entre Cristo e a igreja. E grande é este mistério, vai dizer a palavra de Deus. Observe que quando a gente fala sobre igreja, é importante colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos tentar, de uma forma didática, estabelecer, primeiramente, Deus, ok? Em segundo lugar, igreja, nananina não. Em segundo lugar, família, família. E quando a gente está nesse quesito família, cônjuge primeiro, depois os filhos. Vez ou outra, a gente inverte as coisas. Coloca os filhos como prioridade dentro da família, em detrimento do cônjuge. Mas a ordem familiar é cônjuge, filhos, ok? Então vamos recapitular. Primeiro Deus, família, igreja e etc. e tal. Claro que vai envolver trabalho, entre outras coisas. Mas a gente precisa ter algo fixo em nossa mente e muito claro para que a gente não venha atropelar as coisas e atrapalhar Deus na condução da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família e assim por diante. A comunhão é o produto das relações interpessoais, devendo ser uma prática fundamentada no princípio da humildade, amor e serviço ao próximo. São três características importantes. Humildade. Humildade já se diz que não se é, que humildade não se fala, humildade se vive. Quando você vê alguém dizendo, eu sou muito humilde, na verdade a humildade já foi há muito tempo, ó, saiu fora, já se desvaneceu. Mas acontece que é um princípio da humildade, amor e serviço ao próximo. Se não praticarmos estes princípios com o nosso cônjuge, nem com os irmãos da igreja, não saberemos o que significa comunhão. Observe que o autor aqui, muito sabidamente, ele colocou a relação conjugal antes da relação eclesiástica. Note bem isto. Vamos para o primeiro tópico, que nos diz o seguinte: uma vida envolvida na comunhão. Vamos fazer a leitura, Efésios 17, versículo de número, até o versículo de número 21.
Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos então agora tratar segundo a nossa revista. O que nos diz o autor? Nossa relação com o Senhor nos coloca numa vida de serviço a Deus e ao próximo. Aliás, eu sempre repito aqui, não por falta de argumento, mas para ampliar sempre o nosso entendimento. A palavra adoração no hebraico, de acordo com o Antigo Testamento, tem como implicação serviço. Todo ser que adora o Senhor, dentro da perspectiva do Primeiro Testamento, vai servir automaticamente. Não tem como desassociar, separar a adoração do serviço. Se a pessoa não serve para servir, ela não tem condições mínimas de adorar o Senhor. Uma coisa está atrelada à outra. Dito isto, esse serviço é feito a Deus, mas a gente não vê o Senhor. E como é que a gente vai servir ao Senhor? Só tem uma maneira de servir a Deus. Como? Servindo as pessoas. Às vezes, nós somos seletivos no tocante ao serviço. Estamos sempre disponíveis em relação aos nossos irmãos em Cristo, quando não familiares, etc. e tal. Mas acontece que devemos prestar serviço ao próximo. E dependendo do lugar que você esteja, a pergunta é: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo na sua faculdade, na escola, no seu ambiente de trabalho, na condução, quer no transporte público ou ainda dentro de um carro particular, privativo, portanto? Quem é o teu próximo? Você deve servi-lo. E, inclusive, você deve amá-lo. Paulo, nestes versículos, exorta a não sermos pessoas sem senso, como os que não têm Cristo, e ainda descreve pelo menos 4 marcas na vida do crente, as quais devem ser observadas. Quais marcas são estas? Primeiro, a gente vai falar a busca pela vontade de Deus. É o que está aqui, ó. Busca pela vontade de Deus. Já lemos os versículos, não vamos projetar novamente, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, tendo-a em mãos e aberta. Mas entender qual é a vontade do Senhor. Existe, de certa forma, uma vontade geral, isto é, para todos os homens, e quando não, uma vontade específica para você. Por exemplo, Deus chama todos para a salvação, porém, chamou alguns homens para o ofício ou a função pastoral. Este pastor, quando é chamado por Deus, é colocado diante de uma igreja para cuidar do rebanho que pertence ao Senhor. Vez ou outra, segundo o querer divino, ele pode redirecionar ou remanejar esse obreiro para uma outra localidade, isto é, uma outra igreja. De modo que o pastor já foi chamado à salvação, assim como os demais, ele tem uma função específica e pode, se estiver atento, e é necessário que esteja ouvindo a voz do Senhor, Deus falando no seu coração, a sua mente, entendendo que Deus, ora, pode colocar num determinado ministério, em outro momento, pode chamar para estar à frente de uma outra igreja.
Neste caso, seria a vontade de Deus de uma forma especial, isto é, específica para aquele homem, embora a gente tenha que fazer essa distinção, uma chamada geral e uma chamada específica. A nossa vontade deve ser substituída pela vontade de Deus na nossa vida. Quando Jesus orou, dizendo, Pai, se possível for, não seja, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apesar de ser um contexto de profunda angústia da parte de Cristo, algumas pessoas, quando leem este versículo, quando Jesus suplica ao Pai Celestial, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E soa até como algo poético, algo belo de se ouvir, mas acontece que na nossa vida diária, cristã, a gente precisa fazer uma oração semelhante a esta, embora o contexto seja outro. Pai, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Agora, a vontade do homem não é perfeita, nem sempre boa, tampouco agradável. Por isso, a necessidade da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso querer, da nossa ideia, daquilo que nós idealizamos nesse sentido, seja substituído pela vontade soberana de Deus na nossa vida. Até porque eu não sou dono de mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor. Ele me tem em suas mãos. Logo, seja feita a vontade dele. No versículo 18, diz: Mas enchei-vos do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. O, o preenchimento, essa plenitude do Espírito, indica uma vida sob o controle do Espírito Santo para servir ao próximo em amor. A comunhão acontece pela crucificação da carne e da ação do Espírito Santo. Ora, quando o apóstolo Paulo fala que ele está crucificado com Cristo, e a gente acha tudo muito bonitinho, como se tudo fosse flores, a gente esquece que a crucificação era um meio de grande sofrimento, não é verdade? Logo, se você está realmente crucificado com Cristo, sabe o que acontece? O seu eu vai ser anulado, o, o seu ego vai ser mutilado, não vai ter mais eu. Na minha vida, mando eu, ninguém mete a colher, tampouco o pastor vai se meter na minha vida, os irmãos não têm nada comigo porque é, sou eu que pago as minhas contas, eu não devo satisfação a ninguém. E é tanto eu, uma demonstração de que ainda não foi crucificado completamente com Cristo Jesus. E no primeiro momento dessa crucificação, quando a gente vai ser crucificado com Cristo, juntamente com Ele, da mesma forma que nós vamos ressurgir junto dele e com Ele, mas nesse primeiro momento, essa crucificação causa dor, porque a gente gosta de ser visto, a gente gosta de ser paparicado, elogiado, a gente gosta de ir para os braços do povo, a gente gosta dessas coisas. E quando de repente a gente não é mais o centro das atenções, quando a gente olha para o lado e observa que a gente não é o centro do mundo, isso causa uma angústia, causa uma dor, um sofrimento.
quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente tanto quer, porque eu quero isto a todo custo. E quando a gente é literalmente crucificado com Cristo e a gente morre para o desejo da carne, esse desejo incontrolável que é a concupiscência, latejante em relação às obras da carne, que a gente sabe muito bem quais são, e a gente vai entrar numa outra esfera, cuja ação vai ser do Espírito Santo. E vale a pena ler esse texto, embora não está no script, mas devido à importância, já que a gente está falando justamente sobre isto. A obra da carne, que deve ser crucificada, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, é a prostituição, a impureza, lascívia, inimizades, idolatria, feitiçarias, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, isto é, divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que são obras da carne. E quando nós estivermos na esfera do Espírito Santo, a gente vai produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isto é, o autocontrole. Com os irmãos, é um outro item aqui da nossa revista, vamos deixar aqui em destaque, que é a letra C. Com os irmãos, ter uma relação marcada pelo louvor e adoração. O texto bíblico já foi lido, versículo 19. Note que a gente precisa diferenciar, digamos assim, música de adoração, música de louvor, porque você pode cantar uma música e não estar louvando, muito menos adorando ao Senhor. Agora, toda pessoa que louva e adora ao Senhor vai cantar música, mas nem todos que cantam música louvam e adoram ao Senhor. Porque essa questão de louvor e adoração está relacionada, primeiro, por quem Deus é e o que ele faz, ou ainda pelo que ele já fez por nós. Ele fará, certamente, mas o louvor está mais associado com as realizações de Deus, o que ele fez, faz e continuará fazendo por nós. Já a adoração é exclusivamente pelo que ele é. De modo que o coração do verdadeiro adorador precisa ser um coração de carne, que pulsa, um coração propenso às coisas do Espírito Santo, porque deseja tão somente agradar ao Senhor. De modo que vai falar entre os crentes, com salmos, isto é, com músicas. Salmos são cânticos. Alguém discute se salmos está no feminino com a ideia de canções. Salmos, que são cânticos ou canções, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, como resultado do fato de ser controlado pelo Espírito Santo, isto é, cheio do mesmo Espírito. Fazendo assim, cumpriremos o propósito pelo qual fomos criados, que é glorificar a Deus, não havendo espaço para intrigas e confusões. Observe que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas algumas vezes os homens buscam holofotes, querem aparecer, quando não até
mostrar uma lista de serviço prestado durante aquela caminhada cristã. Eu já fiz isto, aquilo, outro, quando não se gabando disto, quando tudo que foi feito no Senhor, pelo Senhor, através de nós. Mas a glória sempre é de Deus, pelas nossas realizações. E no tocante às nossas falhas, limitações, imperfeições, erros, aí a responsabilidade e a culpa recai sobre nós. Mas a glória, o êxito, sempre deve ser atribuído unicamente ao Deus nosso, Senhor nosso. Na letra D, fala sobre ter um coração que é agradecido. Ter, isso mesmo aqui, um coração grato. Coisa boa é essa gratidão no coração. Tempos atrás, quer de famílias cristãs ou não, e quando as famílias não eram cristãs, mas muitas delas tinham princípios cristãos, devido à vida mais precária na zona rural, se dizia o seguinte: o pouco com Deus é muito, com aquela gratidão por aquilo que estava na mesa. Hoje em dia, nós temos muito mais recursos do que outrora, mas estamos sempre reclamando. Nos assemelhamos com a murmuração do povo no deserto. Apesar de toda a provisão divina, sempre estava murmurando. Vez ou outra a gente encontra murmuração no nosso meio. Nunca está satisfeito com nada, quer no âmbito da sua própria casa, do trabalho e até mesmo da igreja. É aquela velha expressão, ó céus, ó vida, e a pessoa só tem lamentação, só tem murmuração, só reclamação e nem um pingo de gratidão no coração. Mas a gente aprende, à luz da Bíblia, a sempre dar graças por tudo a Deus, o Pai. Por causa de que Tiago vai nos orientar, vai nos ajudar nesse sentido. Como? Tiago vai dizer em sua epístola que toda boa dádiva vem dos altos céus. Tudo de bom que a gente recebe vem da onde? Vem de Deus. E isto mostra a imensurável graça de Deus em nós, que vai nos constranger a uma vida de eterna gratidão a Deus. Mesmo não sendo merecedores e pecadores, embora pecadores remidos, lavados pelo sangue de Cristo, mas ainda assim pecadores, o Senhor, devido à sua misericórdia e à sua ação graciosa, nos auxilia e vem sempre em nosso socorro, dando todas as condições necessárias para que nós venhamos fazer aquilo que é de seu propósito. Agora vamos entrar num outro tópico que é sobre a comunhão na vida conjugal. Não só o casal crente ou ainda descrente deve dar a importância devida ao casamento. Aliás, o casamento no Brasil não está primeiramente associada à igreja. O casamento está atrelado ao Estado. Tanto é verdade que o casamento com efeito civil é válido e reconhecido em todos os segmentos da sociedade. Uma pessoa não crente pode desejar se casar e será de fato se o fizer no civil. O casamento não é somente para o crente, mas para todas as pessoas que desejarem se casar.
Acontece que temos o casamento religioso com efeito civil. É feito na igreja, mas todo o trâmite é feito primeiramente onde? Na esfera civil, reconhecendo a autoridade do Estado. Porque existe o Estado, existe a igreja, um respeita a outra instituição, todavia, existem estabelecimentos dentro destas, de modo que, numa referência ao cristão, deve haver comunhão conjugal. Tem que haver cumplicidade, parceria, respeito, dedicação, abnegação. Precisa haver amor, requer diálogo, literalmente calar a sua própria alma a ponto de escutar o outro, entre outras coisas. Capítulo 5, versículo 21 até o 33. A gente não vai fazer a leitura de todo o texto, porque vai ser mais extenso, porém eu peço que você dê uma pausa no vídeo, faça a leitura do versículo 21 até o 33 e depois retorna para cá para a continuidade. Partindo do princípio que você já foi lá, fez a leitura, vamos continuar. O Criador estabeleceu um padrão de família em sua criação que continua valendo. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. E o que nos diz lá em Gênesis 1, 27 e 28? Ora, quando a gente vai para o início, isto é, o princípio, vamos ver que Deus estabeleceu algo para o casal. Tanto é que vai nos dizer da seguinte maneira. 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que esteja pela terra. Note que Deus falou que o homem foi feito à imagem e semelhança dele, abençoou o homem, de modo que o homem venha exercer domínio sobre, digamos, a natureza. A questão relacionada à preservação ambiental, a esse cuidado com a terra, com a natureza, não é uma pauta de uma ideologia, é uma pauta divina. Cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, é responsabilidade de toda a humanidade. Todo homem precisa dominar sem destruí-la, usufruir dessa fauna, flora, etc. e tal, os recursos disponíveis dela sem a exploração da forma como é colocada. A gente precisa pensar seriamente nesses itens, poluição dos rios, lagos e lagoas, poluição do mar. A gente precisa pensar nessa pauta ecológica, porque nós devemos estar exercendo de uma forma benéfica uma ação de acordo com a palavra de Deus. Voltando à família, para Paulo, a família não é uma estrutura de dominação ou opressão. Pode ser que existem relacionamentos chamados tóxicos, que haja essa dominação. O outro é visto como objeto.
Isto não é cristão, não é bíblico, mas pode ser que ocorra. Infelizmente, nós temos visto caso dessa natureza. Mas o casamento é algo maravilhoso, que ele usa a vida conjugal como uma bela alegoria de Cristo e a igreja. Se nós utilizarmos os princípios bíblicos em nosso casamento, muitos problemas serão evitados. E por que ocorrem muitos problemas? Porque muitas vezes a gente ignora, nesse quesito família, a direção de Deus ou a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja respeito, haja amor, haja dedicação, haja entrega, haja cumplicidade, haja diálogo, entre tantas outras coisas. Haja intimidade. Mas acontece que a gente ouve outros tipos de vozes que não a voz divina. A gente é mais influenciado por coisas que não estão de acordo com a Bíblia do que necessariamente o que a Bíblia preceitua ou estabelece. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus e, de acordo com o autor, a respeito da esposa. Destaco aqui. Hoje existe uma hermenêutica, isto é, uma interpretação tendenciosa para a interpretação desse texto, pois muitas mulheres se sentem desconfortáveis e diminuídas no seu casamento. A liderança deve ser compartilhada, todavia, para o Criador, o líder é ele. Submissão é pôr-se como auxiliar na missão do outro, não inferior ou menos importante. Ser ajudadora, idônea, não é um patente menor. O salmista diz que o Senhor é o seu ajudador. Isso não quer dizer que Deus é inferior a ele. A expressão como ao Senhor, no versículo 22 de Efésios, capítulo 5, significa por amor, com confiança e alegria. Com relação a isto, a gente naturalmente precisa tecer alguns comentários. Primeiro, a gente precisa entender que antes mesmo de adentrarmos no 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, a gente observa que no versículo 21 está conectado com o 22. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que isso significa? Que espera-se a uma sujeição mútua, sempre no temor de Deus. Na medida que o homem e a mulher vai se sujeitando uns aos outros, porque é uma sujeição mútua, no temor do Senhor, a mulher vai se sujeitar ao vosso marido e, por sua vez, o marido vai entregar-se à sua esposa como uma expressão de amor similar à de Cristo pela sua igreja, que é uma forma sacrificial. Então a gente precisa colocar os pingos nos is. A sujeição é estabelecida não apenas para a mulher, mas para o homem também. E agora, de uma forma genérica, o homem precisa se submeter a Deus, à igreja, através dos ditames, se submeter na sociedade civil. Nós nos submetemos a todo momento. Não é porque as pessoas são maiores e melhores do que nós, mas por conta da investidura de uma função ou de um cargo. A gente precisa respeitar o policial, o juiz, o promotor, o médico, o funcionário público no geral, as pessoas que trabalham nas repartições, até mesmo privadas, porque estão nos seus setores, de acordo com as suas atribuições ou funções desempenhadas, para prestar serviço. Não é porque a gente paga um plano de saúde que vai adentrar
uma unidade privada, hospitalar, de qualquer maneira, a gente se dirige à recepção. Além disso, existem os canais de atendimento. Percebeu que a sujeição não é somente para a mulher, é para todos. Todos nós, como crentes em Jesus, devemos nos submeter a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, para que a gente venha ter condições de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes, a submissão é apregoada a todos nós. E antes mesmo de falar sobre a submissão à mulher, a gente precisa enfatizar isto. Versículo 21 está conectado com o versículo 22. Na medida que o homem e a mulher vai se submetendo um ao outro no temor de Deus ou no temor de Cristo, aí vai acontecer o que vem na sequência, conforme a gente já viu. É por aí. A mulher não precisa ficar desconfortável e tão um pouco diminuída no tocante a essa sujeição, porque, repito, todos nós nos submetemos a algum tipo de autoridade, quer eclesial ou civil, inclusive no tocante a Deus. Eu estou me dirigindo agora a crentes em Jesus de uma forma específica. Aqui fala sobre liderança, deve ser compartilhada. Ora, quando a gente fala em líder, por mais que exista hoje o chamado ministério colegiado, o pastor presidente e os seus pares, mas alguém tem que estar à frente, alguém tem que presidir. Os demais devem estar alinhados ao pastor presidente. Todavia, se cada um for dar um pitaco, vai ficar uma desordem. Não vai ter uma orientação segura, única, de modo que todas as pessoas no entorno saibam para onde está se dirigindo, para onde está indo. Sempre vai haver uma parceria, um auxílio, porém, requer uma liderança. Sempre vai precisar de alguém à frente de uma empresa, de uma instituição, quer a igreja, para apontar o caminho. Quando ele fala que submissão é por se como auxiliar na missão do outro, porque lá em Gênesis fala sobre aquela esposa auxiliadora, uma auxiliadora idônea, dando a ideia de que a missão é do homem. A mulher, a ideia de submissão é que ela está ali como uma auxiliadora, idônea, competente. A gente não está falando que os homens não são competentes, mas ele precisa de alguém para lhe ajudar. Mas parece-me, e eu sei que é isto, a missão é de quem? É do homem. Essa submissão é alguém que está para nos auxiliar. Agora, se a missão é do homem, este tem que ser homem com H maiúsculo e chamar a responsabilidade para ele. Acontece que o homem, hoje em dia, tirando as exceções, sobrecarrega suas esposas. O homem, melhor no singular, sobrecarrega sua esposa. Ele esquece que a missão é dele. Ele não chama para si a responsabilidade. Vai sobrecarregar a esposa e de modo que, às vezes, por ele não dar um direcionamento, não estar à frente para indicar o caminho sobre o que eles vão fazer, alguém tem que segurar, pegar a direção. É como se estivesse num carro, o esposo abrisse mão de dirigir e o carro está em movimento. Se a esposa não pegar no volante e começar a assumir o controle, a casa vai por água abaixo. Então, hoje, os homens têm que pensar muito bem na sua missão, entender que a esposa está para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Mas muitas vezes o homem atrapalha-se por conta dessa omissão. Faz corpo mole, não assume literalmente a responsabilidade que lhe é devida. Aí, graças a Deus, pelas esposas, porque senão já teria ido por água abaixo.
o trem já teria descarrilhado. Voltando aqui, naturalmente que a esposa, por ser mulher, obviamente, não é inferior ou menos importante. Tanto o homem quanto a mulher foram, foram feitas, foi feita por Deus. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Todos nós na igreja somos um em Cristo Jesus. Acontece que, funcionalmente, embora o marido ele seja um líder, e ser líder literalmente estar à frente, conduzir, ele precisa saber que, vez ou outra, até mesmo funcionalmente, ele pode se submeter à sua própria esposa. Digamos que a esposa é juíza e o homem é um funcionário, mas que tem uma função que é abaixo dentro do fórum. No ambiente de trabalho, o homem vai perfeitamente se submeter à função da juíza desempenhada pela sua esposa, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum complexo de inferioridade. Mas lembrando que a esposa é ajudadora e que a missão é nossa. Davi falou para o seu filho Salomão: "Sê tu homem". O que falta, às vezes, é o homem não para ser truculento, grosso, achando que desta forma, ele sendo, entre aspas, machão, ele manda. Pelo contrário, é pelo exemplo, pela dedicação, pela entrega, pela doação, por saber para onde está indo, por dar um norte ao seu relacionamento conjugal e familiar, e assumindo realmente, de uma vez por todas, a sua responsabilidade. Lembrando que a missão é do homem nesse sentido, e que há, conforme a Bíblia, uma submissão onde a mulher entra não como coadjuvante, mas como uma auxiliadora competente. E ai dos homens se não tiverem mulheres competentes ao seu lado. Agora a gente vai falar sobre o esposo, conforme o versículo de número 22. O esposo. Muitos têm uma visão superficial deste texto. Destaca-se e alega apenas a submissão da esposa e a autoridade do esposo. Mas isto é ignorar e desprezar a intenção do ensino bíblico para o marido que é. E ele vai colocar aqui alguns itens a serem observados. É o que eu já salientei. Na medida que o homem, de acordo com o versículo 21, que está conectado com 22, e os demais versículos também, mas na medida que o homem e a mulher vão se submetendo um ao outro no temor de Cristo, aí a mulher vai se sujeitar e o esposo vai se tornar o quê? O provedor do bem-estar da esposa. O homem tem que dar uma segurança emocional à esposa. O homem tem que dar uma segurança emocional à medida que ele sabe para onde está indo, quando ele assume a direção e mostra que ele está no comando, porque a missão é dele. E que ela está ali para lhe auxiliar como alguém competente, alguém que é realmente capaz e necessária para que ele cumpra esta missão. E a alegoria do que Cristo fez pela igreja como cabeça nos traz um ensinamento que houve um envolvimento completo para o bem-estar dela. O esposo tem que entrar de corpo e alma. Jesus deixa a sua glória, assume a forma humana, se torna um homem de dores, porque ele experimentou as dores, o sofrimento, a angústia, uma vida de abnegação, de serviço, de dedicação, de amor, sobretudo, para com a humanidade, porque ele visa o bem-estar de todos nós. E o homem não pode ser diferente. Ele tem que fazer das tripas coração para que haja o bem-estar conjugal, por extensão familiar. Ele tem que fazer de tudo. Agora, tem um homem que desiste de tudo e de todos. Desiste do seu casamento.
desiste dos seus filhos, desiste dos seus planos, dos seus ideais, vai causar insegurança emocional na esposa, não vai ter aquela segurança física ou material. Afinal de contas, não assume a responsabilidade. Mas diz aqui também, amá-la como Cristo, versículo 25. Cristo amou como? De maneira incondicional e profunda, mesmo sabendo que a igreja não é perfeita. Você vai dizer, mas minha esposa não é perfeita, tampouco você. Nós não somos perfeitos, mas a gente tem que amar. E amar não é simplesmente fazer um coraçãozinho e dizer te amo. Amar não é um mero sentimento. Amar é procedimento. Através das pequenas ações, você demonstra que, de fato, ama a sua esposa. A pergunta é: você tem amado a sua esposa assim como Cristo amou a igreja? Como assim? De forma sacrificial, se entregando por ela? Você, homem, você, marido, você se entrega de corpo e alma à sua mulher? É uma pergunta que a gente tem que fazer à luz da Bíblia e que só você poderá responder. A resposta o seu cônjuge já sabe. Meu marido realmente me ama. Se entregar por ela, que é o outro destaque, a gente acabou comentando, não vou mais tecer comentário em cima disto. Promover a santificação dela pela palavra, a palavra de fato santifica. Não se ensina a palavra de Deus teoricamente, apenas vida transformada, transforma outras vidas para santificação. Apresentá-la gloriosa. Uma mulher bem amada é fulgurosa, brilhante. É papel do marido fazê-la mulher esplendorosa. E isso está além das roupas, cabelos, joias e maquiagem, mas é do seu estado de espírito. Não é simplesmente bancar o salão, dar vários presentes, até mesmo num galanteio, num romantismo, a moda antiga, presentear com caixas de bombons, com flores, etc e tal. É muito mais do que isso. A gente observa, às vezes, quer na igreja, quer na sociedade, o semblante de algumas mulheres tão triste, tão sofrido, porque às vezes o marido não está oferecendo um suporte material, emocional, entre outras coisas. Mas apresentá-la gloriosa. O versículo 27 ainda fala apresentá-la inculpável. Isso mesmo. Ele tece o comentário da seguinte maneira: no Éden, Adão culpou Eva, enquanto Cristo absorveu sua noiva para fazê-la sem culpa. Deve ser, Cristo absolveu a sua noiva, deve ser. De qualquer maneira, erros todos cometem, mas a culpa é um estigma que arruína qualquer vida. Às vezes a gente vê no YouTube da vida, maldita foi a Eva que pecou, miserável dessa mulher. Gente, onde estava Adão, o esposo, quando Eva se apropriou-se daquele fruto? Onde estava? Não adianta culpar a esposa. Tem que ter atitude de homem. Homem é muito mais do que ter um órgão físico. Ele tem uma atitude e um comportamento que faz jus ao fato de ser homem. Cuidar como Cristo, ou seja, de modo semelhante a Cristo. Cristo vai nutrir e cuidar da sua noiva, isto é, a igreja, muito além do material, no aspecto emocional, físico, espiritual e moral.
O cuidado se efetiva com a presença. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. Um outro tópico é a igreja como corpo de Cristo. E a gente vai, então, para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 Coríntios 12, versículo 12 até o 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deixam um corpo, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um membro, ou não é um só membro, mas muitos, diz a palavra de Deus. E vamos então falar sobre a Igreja de Cristo. Paulo faz muitas alegorias em suas cartas como igreja, como a igreja é a noiva, é o edifício, é lavoura, é família, é rebanho, é templo. Mas aqui ele mais argumenta é de um corpo com seus diversos membros, de acordo com o versículo 12 que a gente já leu, que vai fazer aquela invocação da unidade em meio à diversidade dos membros de um corpo. Deve haver o reconhecimento desse embelezamento através da diversidade. Nós somos pessoas diferentes, mas devemos ter uma só alma, um só pensamento, um só propósito, que é glorificar a Deus, que é servir as pessoas. Como igreja, a gente precisa buscar a glória de Deus e não buscar projeção, quando não holofote sobre nós. O culto, aliás, precisa ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Algumas vezes, a ordem de culto das nossas igrejas volta-se muito para o ser humano. A gente quer fazer um afago no homem, nesse ego humano. A gente quer agradar o homem de uma forma ou de outra. Mas a gente, em culto, precisa buscar agradar o Senhor. A pergunta não é se o culto foi bom. Ah, o culto foi uma bênção. Uma bênção conforme a nossa ideia. Mas a pergunta não é esta. O culto foi aceitável a Deus? Isto que é o X da questão. Se ele está aceitando a nossa adoração, o nosso culto ou não. Ah, eu saí do culto com a alma lavada. Ok. Saiu aliviado. Perfeito. Mas você foi lá para adorar, estava com o coração contrito, com o espírito quebrantado, naquele espírito de adoração de uma forma coletiva, não individual apenas. A salvação é individual, mas o ato de culto, a ênfase é na comunidade como um todo. E a gente precisa parar para refletir sobre o tema, para enfatizar que existe uma diferença clara entre unidade e uniformidade. E o autor vai dizer que a uniformidade tem a prerrogativa de ser padrão, e aqui, os produtos de uma linha de montagem numa fábrica têm que ser exatamente iguais. Nós não somos iguais. Na igreja da qual eu sou membro, devido a uma orientação que foi dada lá atrás, algumas pessoas batem palmas na hora do chamado período de cânticos, ou no momento de louvor. Algumas pessoas batem palmas. E eu, Gustavo Luiz, particularmente, não bato palmas. A quem não bate palma é uma pessoa mais espiritual do que quem bate palma? Claro que não. Não tem nada a ver a questão de espiritualidade com bater palma ou não bater palmas. Mas eu quero mostrar que nem todo mundo vai agir da mesma forma. O que importa é que nós estejamos ali com esse propósito de adorar a Deus, de uma forma ou de outra, com todo o nosso ser. Isto sim a gente precisa ter em mente, que não é
uma maneira individualista, mas um ato comunitário. Nos reunimos para prestar culto ao Senhor. E deve haver, sim, a unidade, não a uniformidade. Tem que ser da mesma forma. Todo mundo tem que usar o mesmo expediente no ato de culto. Não, nada disso. Mas de uma forma muito consciente e orientada pela palavra de Deus. No quesito a unidade, é a diversidade trabalhando junta pelo todo, como um motor de um carro. São peças diferentes, com funções diferentes, mas que trabalham juntas em prol do todo. A unidade é promovida por Cristo e seus membros e vai promover o quê? O bem-estar de todos. Não tem como alguém idealizar uma ordem culta, digo, desculpe aqui, não vou nem editar por questão de tempo, mas organizar uma ordem cultica ou do culto que vise somente algumas faixas etárias, tipo, vamos fazer um culto para agradar só os idosos, ou quando não, só os adolescentes e jovens, em detrimento de outras faixas etárias. Não, a igreja é de todos. Todas as faixas etárias estão ali envolvidas. Pessoas que são diferentes. Não é agradar, promover o bem-estar somente de alguns, mas o bem de todos. A pergunta é: a igreja toda está sendo edificada pelo aquele ato de culto, vou dizer assim, de uma forma coletiva? Se for, glória a Deus por isso. Mas há algumas ações que levam a, vou dizer assim, a privilegiar certas faixas etárias, às vezes dentro de uma própria comunidade. Daí, algumas pessoas vão ficar descontentes com a maneira como está sendo conduzida, ou até mesmo orientada, muitas das vezes pela influência da época, não necessariamente pela aquilo que está preceituado na Bíblia, infelizmente. Mas isso é assunto para outro vídeo, mas deixo aqui só essa provocação para que você venha refletir sobre a temática. Paulo revela que o que realiza a unidade, apesar da diversidade, é o Espírito Santo, sim. É o Espírito Santo que promove a unidade. E nós temos que manter a unidade através do vínculo da paz, por meio de um laço fraterno de amor. Assim mesmo, diferente, o Espírito põe sobre um mesmo teto escravos ou livres, judeus ou gentios, sendo batizados no Espírito. Portanto, os que os une é maior que suas diferenças. Todos nós fomos imersos no Espírito. Dito de outra maneira, fomos batizados no Espírito. Paulo diz: todos fomos, todos, não alguns, fomos indicando uma ação passada, que é justamente o início da nossa vida cristã. Mas o segredo do bom funcionamento do corpo é a sua diversidade de membros, mas unidos na mesma missão pelo Espírito Santo. Agora vamos ver o último tópico da revista, que é a necessidade da igreja de ser corpo. Note que um indivíduo sozinho não se constitui igreja. É um ledo engano dizer eu sou a igreja. Você nunca foi nem será igreja. Não é. A pessoa sozinha nunca foi igreja. Não é e nunca será. Porque, biblicamente, igreja é uma referência àquela reunião dos santos. A congregação composta por pessoas santas, que foram imersas no Espírito Santo, que fazem parte, através do batismo, porque o batismo é a porta de entrada da igreja local, que está em comunhão com Deus, entre outras coisas. Quando você fala, eu sou a igreja,
de uma forma inconsciente, você lida como se você não precisasse necessariamente da igreja como instituição. Afinal de contas, eu me basto, eu sou igreja. Mas acontece que você nunca será igreja. Nunca é. Você pode dizer, ah, mas tem pregadores, até mesmo pastores batistas, que têm dito que eu sou igreja. Não tem sido correto na interpretação. Está sendo irresponsável, isto é, leviano com a palavra de Deus. Está caminhando no chamado modismo. Porque está na moda dizer, eu sou a igreja, você nunca será a igreja. Nós somos a igreja. Quando fala que nós somos a igreja, é bem diferente. Porque nós, juntos, formamos a igreja. Entendeu bem? É isso. Juntos somos a igreja. Mas sozinho, você é um membro da igreja. Você é parte do corpo de Cristo, mas não o corpo inteiro. A gente tem que, infelizmente, desfazer alguns equívocos que entram de uma forma sorrateira nas nossas igrejas e que causa uma arruaça, é uma desgraça alguns ensinamentos errôneos. E a gente precisa enfatizar que a igreja deve ser um corpo saudável. Algumas pessoas falam assim: a igreja é um hospital. Parece-me que as pessoas só vivem doentes dentro desse hospital, ninguém recebe alta, ninguém é curado, só vive na UTI. Que negócio é esse? A igreja é um corpo saudável e ela tem à sua disposição muitos recursos para si, como também para desempenhar serviço para os outros. A igreja tem recursos espirituais, a oração, a palavra. A igreja é conferida pelo próprio Deus a armadura para lutar as batalhas da vida diária com a armadura que é concedida pelo Senhor. Capacete da salvação, a espada do Espírito, entre outros apetrechos, que são recursos disponíveis, nos são dados por Deus para, em Deus, sermos vitoriosos. Recursos divinos e espirituais sempre houve e haverá para todos os santos. A igreja não é um exército de um homem só. Ah, eu estou muito bem espiritualmente. Graças a Deus por isso. E como que tá as pessoas no seu entorno? Elas estão bem também? Você tem que olhar para o bem-estar comum. O corpo todo tem que ser saudável. Você não deve lutar sozinho, você luta como parte de um exército. Luta juntos. É juntos. Não de uma maneira separada. Afinal de contas, você está no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E quando um membro do corpo é afetado, se você sente a dor é atingida, digo, a dor, a mão é atingida por algo e fere, todo o corpo sente. Não é só a mão, naquele local que foi atingido, ou foi alvo de alguma ação agressiva que causou dor. E a igreja de Cristo é o corpo saudável de Cristo. Mas a saúde desse Cristo vai depender de interação harmonizada dos membros, todos interligados, em plena atividade pelo bem-estar do próprio corpo. A igreja não é local para pessoas que são meros espectadores, estão lá para a impressão lustrar, tipo, dar brilho nos bancos. Senta lá, vai lustrando o banco, depois vai embora para casa. Uma igreja na região dos lagos tinha lá uma plaquinha: entre para adorar, saia para servir. Claro que a gente serve a Deus também na igreja, mas a gente tem que ter essa ideia de serviço. Todos recebem pelo menos um dom espiritual para servir para a edificação da igreja.
A pergunta é por que alguns poucos trabalham e uma boa parte não, não fazem nada? Cruzam os braços, ficam como meros espectadores. O pastor tem que envolver todas as pessoas, através das organizações, departamentos, ministérios, tem que envolver todo esse pessoal, para que todos possam trabalhar, porque cada um é responsável pelo seu dom. E quando um dom não é colocado em atividade, não é exercido, o corpo vai sofrer algum dano, porque nem todos estão trabalhando de uma forma harmônica. E esta unidade tem alguns aspectos que o autor faz da igreja, que vai colocar como que faz da igreja um corpo saudável. Qual é o primeiro aspecto que ele colocou aqui? Evitar a comparação sem sentido. Cada membro do corpo tem o seu valor, sua função única. Não podemos nos excluir só por não sermos como o outro membro do corpo, pois para ser corpo precisa de todos os membros. Estar seccionado do corpo faz o membro morrer. E tem aqui a lição pertinente. Aos desigrejados, não cumpriremos a missão sem fazer parte de um corpo. Mas a gente não precisa nem se referir aos desigrejados que já estão na igreja, já estão no corpo, já há um bom tempo, por razões que não são justificáveis. Mas quero me pautar aqui para os que estão dentro. Não é porque um irmão tem uma função ou um cargo de destaque que implica não apenas em privilégio, mas, sobretudo, responsabilidade, porque quem está em evidência, na liderança, vai ser mais cobrado, ele é visto o tempo inteiro e ele precisa dar exemplo. Por exemplo, um pastor tem que ser exemplo como líder espiritual, como marido, como pai, por extensão, em outros dos demais segmentos da sociedade. Ele tem que ser exemplo, não é perfeito, não é ser perfeito, mas tem que ser exemplo. Marido de uma só mulher, ele precisa cuidar bem da sua família. Se o pastor não cuida bem da sua família, ele não tem condições morais e espirituais para cuidar de uma família maior que a igreja. Paulo vai orientar os pastores. Cuida de ti mesmo, primeiramente de ti mesmo, e da sã doutrina. O pastor tem que cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Tem que cuidar, por extensão, como ministro da palavra, do evangelho, da sã doutrina. Mas ele precisa cuidar da sua esposa, do seu cônjuge, por sua vez, do seu filho ou dos seus filhos. Se não tiver cuidando destas coisas, não está qualificado, tanto moralmente quanto espiritualmente, para estar à frente. Não é por uma questão de, de achismo, é o que a Bíblia preceitua. Porque nós somos líderes, nós somos exemplos. E que exemplo nós estamos dando? Agora, não é porque um pastor ou um diácono, quando não alguém que tem uma certa função, está aparecendo, que você vai se diminuir. Você pode contribuir de diversas formas, não apenas com dízimos e ofertas. Orando, exercendo o seu dom. Ah, você recebeu o dom de socorro. Você atende às necessidades das pessoas, independente de ser um diácono ou diaconisa. Exerça esse dom com alegria. Ah, você tem o dom de ensino. Esmere-se em ensinar. Você tem o dom de fazer algo recebido da parte de Deus, visando o bem comum, a edificação de todos. Exerça esse dom. Ainda que não tenha aquela projeção, não apareça tanto, mas todos nós somos importantes, né? Em relação a esses dons espirituais que precisam ser exercidos e desenvolvidos
no seio da igreja. Deus não comete erros. A impossibilidade de Deus cometer equívocos deve ser o ponto final de todo o sentimento de frustração e autopiedade dos membros no desempenho de sua função no corpo de Cristo. Deus os coloca no corpo e dá as funções que ele soberanamente quer. O texto diz que ele dá dons conforme ele quer, conforme ele apraz, diz outras versões. Lembremos que o seu querer, sua vontade é boa, agradável e perfeita. No tocante à sintonia do corpo, não há lugar no corpo de Cristo para complexo de inferioridade nem de superioridade. Lembra o que eu disse? Logo no início, todos nós somos um em Cristo. Todos são necessários, todos têm o seu papel importante para o bom andamento de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. O corpo é perfeito quando seus membros, em seus devidos lugares, cumprem cada qual a sua função. Você é responsável pelo dom que Deus lhe deu. Exerça-o para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O cuidado mútuo. Nós, crentes, precisamos cuidar um dos outros, sim. A boa funcionalidade do membro do corpo é mais que um sentimento altruísta. É uma questão de saúde para todo o corpo e bem-estar para si mesmo como membro do corpo. Estamos numa igreja, digamos assim, localmente saudável? A paz, a harmonia, ou só há conflito, desordem, balbúrdia, só há dificuldades, no sentido de problemas, etc e tal. Gente, a igreja tem dito que era um hospital, mas algumas parecem um hospício, um lugar de uma coisa de louco. O que é isso, gente? O que fizeram na igreja? A igreja é onde você vai para adorar a Deus, onde você vai para ser bênção para outras pessoas, consequentemente você é abençoado. Você vai para servir e automaticamente, de alguma forma, você vai ser servido por outros. Você vai para adorar pelo que Deus é e você sai com o entendimento ampliado da parte do eterno, vendo o caráter dele misericordioso, um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus benevolente. Você louva pelo que ele faz e se coloca à disposição para que ele venha realizar mais coisas, inclusive através da sua própria vida. Agora, a divisão, aquela facção, aqui secção de membro do corpo, vai comprometer todo o corpo e, consequentemente, cada um dos seus membros em particular. Uma atitude horrível que, vez ou outra, se verifica nas igrejas locais, são as chamadas panelinhas. São divisões. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios sobre o partidarismo que havia naquela igreja. Uns se diziam de Paulo, outros de Cristo, de Apolo, de Pedro. Essas divisões estão, às vezes, patente, isto é, diante dos nossos olhos, da forma das chamadas panelinhas. Isso é terrível, porque fraciona o corpo de Cristo, divide o corpo de Cristo. E não deveria haver isto. Antes, deveria haver uma unidade, de uma forma harmoniosa, salutar, para o bem da igreja como um todo. Ainda nós temos a empatia. Isso de empatia, versículo de número 26. É isso mesmo. Sentir o que o outro sente, colocar-se no lugar do outro. E sobre isto, eu sempre lembro da palavra compadecer. A palavra compadecer significa padecer com,
padecer junto. Da mesma forma com paixão. Paixão com, paixão junto. A gente tem que ter, a gente tem que padecer junto de outra pessoa. Não é como se estivesse lá, estando junto dela e sentindo a dor dela, a miséria dela, sentindo a luta e o sofrimento dela, mas juntos, bem ali, ó, juntinho mesmo, coladinho. Não é chorar no velório quando uma criança, na sua eternidade, parte para a eternidade, e os seus pais choram diante do caixão, e você chora junto. Chora por quê? Ah, pastor, eu chorei porque eu vi o meu filho ali. Era como se o meu filho estivesse ali. Para aí. Você chora porque projetou a imagem do seu filho naquele caixão, mas não tem a empatia de chorar pelo filho daquela pessoa, pelaquela criança que até então, aquele corpo está ali. A gente precisa ter esse grau de noção, porque às vezes a gente chora porque projeta alguém nosso naquela situação, mas não chora pelo filho dos outros, pelo ente querido dos outros, mas porque projeta um dos nossos entes queridos naquela situação. Percebeu a diferença? Daí a necessidade de padecer junto, padecer com, colocar-se no lugar do outro. Uma intercorrência positiva ou negativa em qualquer membro envolve todo o corpo. O termo usado aqui, todos sofrem, revela a conectividade entre os membros daquele corpo. Todos sentem que apenas um único membro está em dificuldade, bem como se um único como se um único é honrado, todos se sentem honrados. Quando a gente recebe uma notícia, a gente realmente se alegra com ela? Ah, fulano de tal passou no vestibular. Ah, que bom, né? Tipo, não foi meu filho que passou? Olha para trás, olha para o lado, meu filho nem passou ainda, ou não conseguiu passar. Ah, que bom, né? Não, a gente tem que se alegrar. Não é só com os êxitos e sucessos dos nossos, não. Quando outros vão para frente, quando há progresso na vida e em todas as áreas que alguém faz parte, a gente tem que se alegrar. A gente fica feliz da vida. Que bom, porque a gente se sente honrado. Como se um único bem como se um único é honrado, todos se sentem honrados. É isso que a gente tem que ter, esse mesmo sentimento. E, por fim, a interdependência. Versículo 27 e 30, porque no corpo de Cristo, que é a igreja, os membros têm funções diferentes, mas ao mesmo tempo são dependentes uns dos outros. É aquela interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. E todos nós precisamos de quem? De Cristo. Já dizia o corinho. Os dons distribuídos por Deus aos membros do seu corpo têm o propósito de edificar, aqui, ó, de edificar e fortalecer a igreja, bem como permitir-lhe o cumprimento da grande comissão no mundo. Após esta elucidativa abordagem a respeito da comunhão e cumplicidade da igreja, Paulo aponta para uma discussão ainda mais pertinente. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Em outras versões, sobre modo excelente. Tudo que você fizer na igreja precisa ser por amor. Amor a Deus. Consequentemente, amor ao teu próximo, amor às pessoas. Que Deus abençoe e espero, sinceramente,
que este vídeo, de alguma forma, seja útil para a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.